Ana Sá Lopes conversa com os candidatos ao Parlamento Europeu. A minha família é melhor que a tua. Viva, bem-vindos ao podcast A Minha Família é Melhor que a Tua. Eu sou Ana Sá Lopes e hoje tenho comigo Hugo Trindade do PAN. Hugo Trindade, bem-vindo. Diga-me, faça-me só o seu autorretrato para que os nossos ouvintes percebam com quem eu estou a falar ao certo. Que o Trindade é o número 5 da lista do PAN, mas dê-se a conhecer, por favor. Claro, começo por agradecer o convite e pela oportunidade de estar aqui presente hoje. Ana, é um gosto estar aqui consigo e obviamente estar aqui também no Público, um jornal de referência, não só no norte do país, mas para Portugal. Eu chamo-me Hugo Alexandre Trindade, tenho 35 anos, tenho raízes em Trás-os-Montes, em Amarante, mas sempre vivi e cresci entre o Porto, Matosinhos, e em Matosinhos, pelas ruas da Senhora da Hora, por Custóias, por Lessa de Bali, o Samamed. Formei-me na área do design, de multimédia, depois mais tarde enverdei pela parte do design, da parte da comunicação, e nomeadamente pela parte da gestão do design e empreendedorismo. Sou fã do espaço, adoro tudo o que tem a ver com o espaço, com a ciência. Gosto de cozinhar, adoro fazer puzzles, montar legos e quando tenho tempo entre a minha vida social, política... Ainda monta legos? Sim. Monto. Ai, que giro! É que eu adoro lego, mas já não monto. Mas de vez em quando é um ótimo exercício, até para a nossa própria saúde mental, é um ótimo exercício. Também gosto de pintar e de desenhar. Portanto, sou um candidato que acaba também por ter aqui um toque ligado também ao empreendedorismo e pronto, não quero estar a amassar muito, mas... Não, mas isso é importante, explique-me qual é a sua ligação ao empreendedorismo concretamente, porque num candidato ecologista muitas vezes... Exatamente. O empreendedorismo pode não ser a coisa mais bem vista. É verdade, eu desde muito cedo que sempre tentei empreender e... raramente era bem sucedido, portanto era um processo mesmo muito difícil. Só recentemente é que, através da startup tecnológica que já tem quase 4 anos, é que posso dizer que hoje as coisas estão a correr bem. É uma startup tecnológica que está voltada para a indústria da inteligência artificial. Como é que se chama? Chama-se Semi, é uma startup... Okay. E começou precisamente por esta preocupação com a gestão dos recursos hídricos, da água, dos rios, mas que depois depressa portanto, passou para a própria indústria em si, que é uma das principais consumidoras deste recurso tão precioso que é a água, mas também a energia, por exemplo, e outras matérias-primas que são essenciais e que também, obviamente, têm o seu impacto no meio ambiente e também na nossa qualidade de vida. E, portanto, no fundo, a nossa startup nós desenvolvemos uma assistente virtual inteligente, voltada para a inteligência artificial, que ajuda na tomada de decisões, mas ajuda a médio e longo prazo na gestão desses próprios recursos. Hugo, queria começar por perguntar como é que o PAN neste momento, na situação atual da guerra da Ucrânia, se posiciona. Portanto, como vê, há obviamente uma escalada. Bem, esta situação por si só da guerra da Ucrânia é obviamente aquilo que nós podemos chamar de uma guerra de nervos, porque é uma guerra que tem avanços e tem recuos, mas esses avanços e esses recuos obrigam-nos a cada vez mais ter uma resposta mais preparada para impedir, obviamente, que a Ucrânia caia portanto, às mãos da Rússia. O PAN, desde o início, que teve uma atitude muito próxima à Ucrânia. Nós, por exemplo, fomos os primeiros partidos a recomendar ao governo que apoiasse o processo, por exemplo, de constituição de um tribunal penal especial para investigar e julgar os crimes de guerra perpetrados pela Rússia nesta invasão. Também condenamos o ecocídio, fomos dos primeiros partidos a condenar o ecocídio provocado pela Rússia na Ucrânia e que até o presidente Zelensky abordou várias vezes, porque o impacto ambiental que a guerra acaba por ter no território, partindo do princípio de que, obviamente, a primeira garantia é salvaguardar a vida humana, tudo o que vem depois acaba por ser uma consequência que também vai influenciar a vida humana e, portanto, nós sem ambiente não vivemos e, portanto, a Ucrânia
tem grande parte da sua área neste momento contaminada, os seus solos contaminados, e portanto isso também requer uma preocupação a longo prazo, a médio e longo prazo. Nós apoiamos, fomos o partido que apoiou e saudamos a decisão do Sr. Presidente da República em conceder, por exemplo, o grande colar da Ordem da Liberdade ao Presidente Zelensky, e também fizemos algo muito importante na nossa óptica, que foi dar a possibilidade de renegociar ou até mesmo estudar a hipótese de haver aqui um perdão da dívida pública entre Portugal e a Ucrânia, porque sabemos que depois de vencermos esta guerra há uma Ucrânia para construir e portanto isso vai trazer muitos custos e ainda uma maior dor e sofrimento, e portanto nós estamos desde a primeira hora ao lado da Ucrânia, e sabemos bem quais são essas responsabilidades. Nomeadamente, como já algumas pessoas falaram, enviar o envio de soldados portugueses para a Ucrânia, para combate. Sim, essa situação é uma situação, nós somos um partido pacifista, mas compreendemos bem o contexto histórico que estamos a viver, e se pudermos fazer aqui um paralelismo, podemos dizer que estamos talvez em 1938, se fizermos aqui uma comparação com o passado, com a história. Estamos em 1938 porque, ao contrário da Checoslováquia, na altura quando foi invadida pela máquina de guerra nazi, a Ucrânia está a resistir. Ou seja, quando a Checoslováquia cai à mão da máquina nazi, o que acontece é que eles reforçam o músculo, portanto essa máquina acaba por ficar reforçada pelos próprios recursos do país que eles conquistaram e portanto depois é que eles avançam para outros países da Europa, e é precisamente aqui que nós estamos neste espaço temporal, ou seja, enquanto a Ucrânia não cair, não há possibilidade deles avançarem para outros países europeus, e portanto o que nós estamos a tentar fazer é aguentar ao máximo este período entre 1938 e 1939, que depois, como toda a gente sabe, o resto da história, vem dar mais tarde ao arranque oficial, digamos assim, não é? da Segunda Guerra Mundial em 1940. E, portanto, o que está aqui a acontecer, Ana, e só para dar esta pequena nota, é que a Ucrânia não luta só pelas suas fronteiras, e é bom que as pessoas tenham esta noção. A Ucrânia luta, obviamente, pelas suas fronteiras, mas está a lutar pelo projeto europeu. Porque se a Ucrânia cai, por cada dia de luta da Ucrânia é mais um dia de vida do projeto europeu. E isto é muito importante as pessoas perceberem isto, porque no dia em que a Ucrânia cair, o projeto europeu fica em risco. E, portanto, aceleramos o passo para 1939 e, se calhar, mais tarde para 1940. E, portanto, o contexto histórico é sempre muito importante, e o PAN está, obviamente, ao lado da Ucrânia, precisamente por causa disto, apesar de sermos um partido, obviamente, pacifista. Mas ainda, apesar de tudo, não me respondeu totalmente à pergunta, embora haja aí um implícito. Portanto, admito mesmo que, se for preciso, tendo em conta o paralelismo que fez com a Segunda Guerra, que se envie soldados portugueses para a Ucrânia. Nós temos que fazer de tudo. Essa decisão, obviamente, que não é uma decisão que será tomada de ânimo leve, e obviamente que será uma decisão que terá que ser muito bem ponderada na altura certa, mas nós, como membros da União Europeia, como membros da Europa, também como membros da NATO, obviamente que teremos que ser chamados à responsabilidade, e o que tiver que ser, será. Certo. Diga-me uma coisa, que razões é que tem um cidadão, como é que o cidadão olha para um cidadão, o cidadão vota livre ou vota PAN, quais são as vossas diferenças? Ou seja, são dois partidos ecologistas que se reclamam é verdade que o PAN não assume que está entre a esquerda e a direita, não é claro sobre isso, o livre é assumidamente de esquerda, mas explique-me, fale-me para um eleitor que esteja indeciso. Bem, isto é muito simples de explicar. Nós não podemos olhar para os problemas de forma isolada. E, portanto, a visão do PAN é uma visão que acaba por olhar holisticamente para estas três principais áreas: as pessoas, os animais e a natureza. Muitas das vezes falamos que uma das principais indústrias poluentes, que é a dos combustíveis fósseis, está a dizimar o nosso planeta. Ou pelo menos a contribuir para esta alteração de clima. Mas há aqui uma coisa muito importante, é que o metano, por exemplo, também é um alto causador das alterações climáticas. E a indústria da pecuária tem um grande impacto
nas alterações climáticas. E, portanto, há logo um grande fator diferenciador entre o PAN e o LIVRE, que é, nós olhamos para este problema das alterações climáticas precisamente na sua fonte. Tem a ver com a pecuária, tem a ver com a forma como nós nos alimentamos e como produzimos essa alimentação. E, portanto, nós olhamos para esta questão como uma oportunidade também para mostrar ao nosso eleitorado de que nós não podemos falar em alterações climáticas e não falarmos da fonte do problema. Nós precisamos de fazer uma reforma alimentar e também incentivar progressivamente para que as pessoas possam olhar para esta problemática que é de todos e que também pode ser resolvida por todos. E depois há outra questão que é, nós não olhamos para os animais apenas como animais de companhia. Nós olhamos para os animais como membros da nossa família, seja ele um cão, seja ele um gato. Nós olhamos para os animais de uma forma em que existe uma integração entre a existência humana e a natureza. E não dá para olhar de forma isolada, porque sem animais nós podemos ter uma natureza, mas será uma natureza mais pobre. Podemos ter natureza que sem animais, obviamente, que será menos rica. E quem fala na natureza fala nos oceanos, fala na densidade das florestas. E obviamente que isto é na questão animal e na questão ambiental. Na questão social também existem diferenças. Nós consideramos que a nossa visão passa, como eu estava a explicar, por esta capacidade de termos que decidir independentemente da ideologia ser à esquerda ou da ideologia ser à direita. Porque há uma coisa que é verdade. O crescimento dos partidos populistas acontece porque os problemas das pessoas raramente são colocados em cima da mesa em primeiro lugar. O que acontece é que, primeiro, se discute se é a esquerda que tem razão, se é a direita que tem razão, e muitas vezes as pessoas ficam colocadas em segundo plano. E dá para ver isso, por exemplo, na questão da saúde, dá para ver isso na questão da educação. Por exemplo, nós estamos a viver a era da informação. No que toca à educação, só para dar uma ideia muito simples, nós vivemos na era da informação. Nós, neste momento, deveríamos estar a preparar os nossos alunos para o estímulo à curiosidade. Estamos a trabalhar com ferramentas de inteligência artificial. Vai ganhar quem souber fazer perguntas. Mas para fazer perguntas, digamos assim, de uma forma muito simples, mas para fazer perguntas é preciso ser curioso, é preciso questionar, é preciso querer ter a curiosidade de ultrapassar aquela ideia e testar. E para isso nós não podemos ter um sistema educativo em que o aluno entra cheio de perguntas no 6º ano e sai ao 12º ano sem querer e sem ter vontade nenhuma de questionar o que quer que seja. E, portanto, nós olhamos para estas coisas todas de uma forma holística. É, de facto, difícil, às vezes, quando se simplifica o discurso entre a esquerda e a direita, explicar isto tudo, mas é aqui que reside, essencialmente, o papel e o grande fator diferenciador do PAN e até de outros partidos. Eu peço desculpa, há uma coisa que o Hugo disse, que os animais são vistos por vós como membros da família. Há uma coisa aqui que é assim, mas se tiver que salvar, tiver que hesitar, houver um naufrágio, tiver que hesitar entre salvar uma pessoa ou um animal, o que é que faz? Ana, essa questão é muito simples de responder. É quase como se nós levássemos as coisas para um lado ainda mais emocional. Imaginemos, por exemplo, que estamos num naufrágio e temos o nosso pai e a nossa mãe e só podemos salvar um. Então compara um animal a uma pessoa. Exatamente. Se repara, eu não sei se a Ana tem um cão ou se tem um gato, mas a verdade é que isto... E obviamente não quero estar aqui a quase a transparecer o meu pensamento para as outras pessoas. Acho que cada um sente as coisas à sua maneira. Mas, por exemplo, eu tenho... Mas desculpa, peço imensa desculpa. Claro, mas ao dizer que é a mesma coisa que salvar o pai ou salvar a mãe, está a comparar claramente que não saberia se salvaria o animal ou a pessoa, certo? Talvez. E é muito simples de explicar porquê. Por exemplo, no meu caso, eu emancipei-me muito jovem. Eu tenho 35 anos, como disse a Ana, e emancipei-me talvez entre os 23 anos, 24. Vivi muitos anos sozinho. A minha única companhia era o Flash, que é o meu grande amigo, é um cão, e eu criei com ele uma ligação muito, muito, muito forte. Quando uma pessoa chega à casa e não tem ninguém para falar,
tem o seu cão de companhia, e quando digo não tem ninguém para falar, eu tinha pessoas para falar, mas sabe, Ana, quando uma pessoa chega a casa e alguém que lhe diz bom dia, alguém lhe diz boa tarde, como é que correu o teu dia, o que é que fizeste, e cria-se uma ligação porque o ser humano é um animal também ele próprio de ligações, e portanto nós somos aquilo e somos também um pouco das pessoas e dos animais que convivemos diariamente. E, portanto, chega uma altura em que essa pessoa, esse animal também passa a ser um membro da família e passa a ser também uma razão emocional da nossa própria existência. Isto acaba por ser um pouco transcendente, mas será uma pergunta muito difícil de fazer para quem gosta dos animais, mas para quem também ama as pessoas. Isso é verdade. Mas de qualquer forma há aqui uma mudança. O PAN vai introduzir uma coisa que nós já sentimos, que há mais, ou seja, vê-se muito mais pena de animais que morrem ou que estão feridos do que de refugiados a morrer no Mediterrâneo. Nós estamos a viver num momento em que o valor da pessoa também diminuiu bastante em relação aos animais. Sabe que, Ana, isso é uma pergunta muito interessante e a questão aqui acho que se prende com uma coisa, que é, o PAN introduziu, acho eu, na vida política e na vida social, esta preocupação para com os animais. Mas ela já existia. A questão é que não tinha voz. E agora, através do partido PAN, os animais, também muitas preocupações ambientais, mas também sociais, como a questão dos direitos das mulheres, por exemplo. Da pobreza menstrual feminina, na altura quando propusemos essa ideia, muita gente acabou até nas próprias redes sociais por a ridicularizar em alguns comentários, mas que hoje em dia até acabou por ser proposta também por este governo e era uma medida do PAN. Ou seja, o grande problema acaba às vezes por se falar ou se discutir os assuntos, às vezes de uma perspectiva bastante leviana, por causa da sua complexidade. E esta questão, o PAN nunca disse que nós não devíamos salvar refugiados no Mediterrâneo. Nunca. Nós, aliás, somos apologistas de que, e apresentamos medidas no que toca a esta questão da imigração, de que as condições de quem trabalha no setor por exemplo, no extinto CEF, que deve ter todas as condições para fazer o seu trabalho, que deve haver, inclusive, algumas políticas que permitam uma melhor integração dos refugiados, que podem ser refugiados climáticos, que agora também cada vez mais vão começar a existir, infelizmente, mas também dos refugiados que fogem da guerra, de questões sociais, enfim. O que é que são refugiados climáticos? Desculpa. Olha, por exemplo, existem zonas no planeta que, ou seja, o planeta vai continuar a existir. A verdade é que as condições climatéricas para a existência do homem e da mulher, neste caso da espécie humana, vão mudar muito. E vemos, por exemplo, ainda recentemente saiu um estudo que falava sobre a subida das águas do mar e nós, por exemplo, não estamos preparados em território português, temos uma grande orla costeira, para essa subida das águas do mar. Ninguém fala que daqui a 30 ou 40 anos todas as nossas estações de tratamento de águas, por exemplo, que estão mesmo à beira da costa, vão ter que ser deslocadas. E qual é o custo que isso vai ter? Ninguém fala, por exemplo, que os nossos bombeiros, que são a garantia da primeira resposta de emergência, que provavelmente eles deveriam estar mais deslocados da costa. E quem diz os bombeiros diz os hospitais. Quem diz os hospitais diz as escolas. E então há uma discussão que nós não estamos a querer fazer, que é uma discussão que vai mudar o nosso futuro, mas que de alguma forma tem que ser feita o quanto antes para evitar que haja um grande número de pessoas que, sobre fatores externos e extremos de alterações climáticas, tenham que se deslocar dos seus territórios. E então quando isso é obrigado, quando essas pessoas são obrigadas a fazer isso, por causa do clima, damos o nome de refugiados climáticos, que são pessoas que até, por exemplo, tinham ótimas condições de vida. Pessoas que fogem das cheias do Brasil, por exemplo. Por exemplo. Como é que o PAN vê este pacto de migração que a Europa aprovou recentemente, antes das eleições? Bem, esse pacto de migração, obviamente, tem que passar a ser um pacto muito mais humanista. E
tem que ter aqui um cunho mais humanitário e menos quase político, porque a verdade é que a Europa sempre foi um continente de imigrantes. Todas as pessoas do continente europeu emigraram de um país para o outro. Recebemos pessoas de todo o mundo ao longo da nossa história e por isso tem que existir aqui um acesso, obviamente organizado, que crie condições de crescimento para as pessoas que vêm, mas também para as pessoas que cá estão, para que a Europa possa crescer com base também naquilo que foram os princípios fundadores, por exemplo, da União Europeia. Certo. Muito obrigada, Hugo Trindade, por ter estado connosco. Ana, muito obrigado. Muito obrigado. Desculpe lá se fugi um pouco a algumas que se falei um pouco mais, mas foi de facto perguntas muito pertinentes. Obrigado. Este é o último episódio de A Minha Família é Melhor que a Tua. O Chega foi convidado para este conjunto de episódios deste podcast. Chegou a dizer que iria marcar dia e hora, mas nunca o chegou a fazer. Até uma próxima. Obrigado por ter estado aí. O público fica no ouvido.